E aí, alunos e alunas? Nós estamos mais uma vez aqui, ok? Dando continuação ao nosso conteúdo de cinemática, certo? Olha o que nós temos hoje, hein? Então, equação horária do espaço, certo? Dando continuação, então, ao que a gente já estudou sobre ponto material, referencial e trajetória, hoje a gente vai estudar o nosso conteúdo de equação horária do espaço, certo? Mas o que é uma equação horária do espaço? Uma equação horária do espaço, ela está da seguinte forma. Um ponto material está em movimento em relação a um certo referencial, certo? Sempre na física, a gente adota um referencial. Não se esqueçam disso. A gente adota um referencial e nesse referencial a gente adota o sistema de coordenadas. A equação que relaciona o espaço S, que é a letra que a gente vai representar o espaço no nosso caso aqui da cinemática, ok? Com os correspondentes instantes T, todos os instantes, né? Recebe o nome então de a equação horária do espaço. A gente então vai ver alguns exemplos de equações horárias do espaço. Por exemplo, aqui a gente tem no item A, né? A nossa equação horária do espaço, que relaciona um tipo de equação linear aqui, ok? Por quê? Porque o t aqui está elevado na 1, certo? Dando continuação, então, no tempo t igual a 0, para t igual a 0 segundos, ok? Temos que o nosso objeto, o nosso corpo, eu não sei o que é, ele está a 20 metros, segundo essa equação, ele se encontra a 20 metros do nosso referencial, que nós adotamos no sistema de coordenadas, para a gente poder realizar as medidas segundo o sistema internacional, né? Porque essa medida está no sistema internacional. No tempo t igual a 1 segundo, nós temos que ele se encontra a 15 metros de nosso referencial. E se nós continuarmos, no tempo t igual a 4 segundos, ele vai se encontrar exatamente na origem de nosso referencial. Ok? Continuando. Olha que bonitinho. O nosso corpo descrevendo a sua trajetória. Ok? Como a gente tinha visto. A gente pode conceituar aqui como uma trajetória porque a gente tem em todo esse ponto aqui, certo? Em todo ele, a gente tem os espaços em todos os instantes de tempo. Então, como a gente tinha visto, quando isso acontece, nós temos a trajetória de nosso objeto. Agora a gente tem o exemplo 2b, só que agora a gente tem uma equação do segundo grau, já que t está elevado ao quadrado. Em t igual a 0 segundos, o nosso objeto se encontra a 2 metros de nosso referencial. E t igual a 1, ele se encontra a 5 metros. Tudo bem? Outro caso bem importante é a gente conhecer a variação de espaço que acontece dentro da trajetória do objeto. A variação de espaço ΔS, o delta, lembrem-se, o delta na física sempre vai representar variação. ΔS, variação de espaço. No intervalo de tempo ΔT, ou seja, ΔT2 até ΔT1, certo? Então vai acontecer a nossa variação de espaço. O nosso fenômeno está acontecendo aqui dentro. E esse fenômeno a gente vai estudar ele. Ok? O nosso ΔS, ele pode ser positivo, ok? Quando aqui acontece do S2, no caso aqui, que está representando o nosso espaço 2, certo? E o nosso S1 ser menor que o nosso S2. Então ele vai ser positivo. Ou seja, o objeto estaria, no caso assim, se afastando do nosso referencial. E ΔS menor que 0 significaria que ele estaria se aproximando de nosso referencial. O ΔS também pode ser igual a 0.
Isso significa dizer que o objeto ele não saiu do lugar, ele continua no mesmo lugar em relação ao referencial que a gente adotou, ok? Vamos ter muitos exemplos, vamos ter muitos exercícios em sequência, certo? Para a gente poder fixar essa ideia melhor do que a gente já viu, né? De ponto material, referencial e trajetória. E como a gente está vendo um novo conteúdo, então tivemos essa ideia de pegar isso também. Ok, então exercício. Os espaços de um móvel variam com o tempo de acordo com a tabela. Então aqui a gente tem a tabela, nós temos o tempo aqui em cima que foi percorrido pelo objeto. E aqui embaixo a gente tem os espaços do objeto. O que é da seguinte forma. Qual o espaço inicial? Como podemos localizar aqui nessa tabela o nosso espaço inicial? Ora, nosso espaço inicial é quando t é igual a zero. Então, significa dizer que em t igual a zero, nós temos menos 4 metros. O que significa isso? Que em relação ao sistema de coordenadas que nós adotamos, o nosso objeto se encontra a menos 4. Né? Ele significa dizer o seguinte, que ele se encontra, nosso objeto se encontra a menos 4, o espaço inicial, né, dele se encontra a menos 4 da nossa origem, de nosso referencial. O espaço do móvel é em 1 segundo e 6 segundos. Ora, em 1 segundo, nós temos que é menos 3, como a gente pode ver aqui pela tabela, ok? Em 1 segundo a gente tem, então, menos 3. Em 6 segundos, então, a gente teria, podemos localizar pela tabela, 32 metros. E a variação de espaço? Variação de espaço de 3 segundos a 7 segundos. Esse conceito de variação de espaço é bem importante que nós entendemos eles, ok? Então, em 7 segundos, pegamos a variação de espaço de 7 segundos, que é 45, e a variação e o nosso espaço em 3 segundos, que é 5. E então, a nossa variação de espaço é 45 menos 5. O nosso objeto em relação ao nosso referencial, ele então teve uma variação de espaço de 40 metros. Dando continuação, nosso exercício 2, certo? A equação horária do espaço de um móvel é a seguinte. Como a gente tinha visto, né? A equação horária do espaço ela relaciona o espaço com os seguintes tempos. O espaço inicial do móvel. Ora, a gente sabe que o espaço inicial ele se encontra em t igual a zero. Então, em t igual a zero, a gente vai ter o nosso espaço inicial se a gente substituir aqui na equação horária do espaço. Então, em t igual a zero, a gente vê que ele se encontra a menos 20 metros de distância de nosso referencial. Vocês podem entender isso como se ele estivesse atrás de nosso referencial, em um certo sentido, né? Como se ele estivesse atrás, né? A variação de espaço do instante 1 e 4 segundos. Ora, é só eu pegar o tempo t igual a 1. Nós temos que t igual a 1, ele se encontra a menos 10, como se ele estivesse atrás, né? A menos 10 metros de nosso referencial. E t igual a 4, ele se encontra a 20 metros de nosso referencial. Então, a variação de espaço total desse objeto em relação ao nosso referencial, no final foi de 30 metros. Então, essa foi exercícios, né, que mostram a importância da equação horária do espaço e a importância de saber o conceito de referencial na física, certo? Então, a gente chega aqui ao final da nossa aula. Se vocês gostaram, curtam o canal, se inscrevam, certo? Porque a gente vai ter cada vez mais novidades chegando e isso